Olá, querido estudante, eu sou o professor Leonardo Lopes e estamos iniciando mais uma aula para o ensino médio. Desta vez, nós vamos estar trabalhando o assunto de biologia, né? Genética, o nosso assunto. Vamos trabalhar vários assuntos, principalmente os conceitos básicos, né? Os conceitos aí mais relativos aí, referente a esse estudo da genética, tá bom? Desde já eu peço aí o seu apoio. Curte aí o vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal e ajuda a gente aí na divulgação do trabalho aí, de levar até vocês essa informação, o conhecimento. E vamos para a nossa aulinha, eu vou chamar a vinheta enquanto você se prepara, enquanto você curte aí o vídeo, tá bom? É bem rapidinho. Muito bem, nós já estamos de volta. Olha, já preparei aqui, tá tudo lindo. Vou para o quadro agora, tá certo? Aqui no quadro nós vamos trabalhar o seguinte. Olha quem vem chegando, o nosso assunto. Algo bem interessante, bem legal para se conhecer. É um assunto que você tem que ter em mente, tem que estar atento a essas informações que eu vou estar passando para vocês agora. Né? Isso está no nosso material tem o capítulo 8, que traz todo esse assunto que nós vamos estudar agora. Inclusive, esse assunto que nós vamos estudar agora, meus queridos, são os conceitos básicos da genética, né? Aqueles assuntos mais significativos referente a esse ramo da biologia que é genética. Mas afinal, professor, o que é genética? Olha, é o estudo dos genes. Deixa eu ver se você está acompanhando direitinho aqui comigo. Ó. Olha, lê também. Se for o caso, volta o vídeo depois, anota, porque isso é informação importante. Isso basicamente é questão de prova, o conceito do que é genética, né? Estudo dos genes e da sua transmissão, né, para as gerações futuras. Basicamente, a gente está falando aí de hereditariedade, né? Quando se trabalha genética, a gente está trabalhando aí com aquele material que vai ser, né, perpetuado aí, que será lançado aí na natureza aí para os nossos descendentes aí, enfim. Esse estudo da genética, ela é dividida em duas partes, né? Ela é dividida na genética clássica, com Mendel, isso mais ou menos ali em 1856 a 1865, é o período em que ele lança aí esses dados aí da genética clássica, e nós vamos ter também a genética moderna, com Watson e Crick, né? Em 1953, agora já no século 21 já, né? Isso aí, na verdade. Na verdade, é século XX, né? No século XX, eles lançam aí esse trabalho aí da genética moderna, com basicamente aí já conhecendo o DNA, né? Muito bem, sabendo aí o que é esse conceito da genética, essa divisão aí em genética clássica e genética moderna, nós vamos também trabalhar essa unidade fundamental, né? Os genes aí, né? Ó, na genética clássica, essa unidade fundamental da hereditariedade é o que era considerado de gene. Já na genética moderna, que é com Watson e Crick, ali como nós vimos, esse gene, na verdade, ele é um pedaço de DNA que codifica uma proteína, né? Olha como fica esse esqueminha aí, mostrando, né, nos trazendo aí as informações de como é essa classificação aí, pelo menos nessa divisão da genética clássica e moderna, né? Esses genes aí, né? Na genética clássica, a gente vê aí que ela é a unidade fundamental da hereditariedade, e isso é importante, não faça confusão quanto a essa informação aí, porque isso é cobrado do aluno do ensino médio. Professor, é você que vai cobrar da gente isso aí? Sim, eu também cobrarei em provas um questionamento como esse, né? E você também vai se deparar com isso aí numa prova de concurso, numa prova de vestibular, que cobre algo relacionado à genética, talvez até mais aprofundado. Mas é como eu disse no início da aula, isso aqui nós estamos vendo os conceitos básicos. Lá na frente a gente vai ver primeira, segunda lei de Mendel e algo mais aprofundado relacionado à genética, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto e trabalhar bonitinho agora isso aqui, olha. Ainda no que é o gene, a gente sabe que o gene ele é um segmento, né, de uma molécula, na verdade, de um DNA, o ácido desoxirribonucleico,
responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene, meu querido, olha, cada gene ele é composto por uma sequência específica de DNA, que contém um código, ou seja, contém ali instruções, e isso vai produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Olha como é que fica o esqueminha aí, deixa eu ver se você está observando direitinho aí. Olha, você tem aqui esse pedaço, né? Você tem esse pedaço aqui do DNA, olha, é tirado essa parte aí do DNA e essa parte, ela decodifica, né? O DNA, ela vai expressar ali uma determinada função no corpo, né? Vai produzir uma proteína aí que vai, né, tá especificando ali uma determinada função no corpo, né? Então, isso é muito importante você ter esse conhecimento, tá certo? Novamente, vou recapitular. O que é um gene? Segmento de um DNA, tá certo? Ele é responsável pelas características herdadas geneticamente. É o gene, né? Composto por uma sequência específica que contém um código, né? Essas instruções, elas serão responsáveis por produzir uma proteína que desempenha uma determinada função. Sabendo disso, nós vamos para frente, porque nós também, conhecendo os genes, nós vamos agora querer saber o que é o genótipo. Olha só, o genótipo é a constituição gênica do indivíduo. Você não vê o genótipo de uma pessoa, é o que ela traz como herança, né? Hereditária ali, herdado por pai, por mãe, né? Muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem. Porque assim, meu DNA eu herdei de quem? Do meu pai. Mas meu pai herdou de quem? Do pai dele. E o pai dele? Do pai do pai dele. E do pai dele, do pai dele. Então, você não vai saber de onde realmente vem isso aí. Mas, para efeito didático, a gente vem dos pais, né? Que é quem, o mais próximo da gente que nos herdou essa herança, né? Essa hereditariedade. Tá certo? Então, constituição gênica do indivíduo, isto é, são os genes que ele possui em suas células e que foram herdados dos pais, né? Olha só, são representados por letras, né? A gente sabe que os genes eles são representados por letras, Azão, Zzinho, Tzão, um Bzinho. Então, são letras que vão representar esse genótipo, tá certo? E o fenótipo, professor? Agora eu fiquei curioso. Já que a gente falou no fenótipo, no genótipo, nós vamos falar também do fenótipo, né? Você tem que saber o que é o fenótipo. O fenótipo, basicamente, ele vai ter ali as características de ação do seu material genético com a ação do meio ambiente, né? Com a ação de tudo que te cerca ali, que vai fazer com que você modele ali a aparência, cor da pele, o cabelo. Então, tudo isso aí vai ser formado, justamente o fenótipo, do seu material genético com a ação do meio ambiente, ali, do meio em que o indivíduo vive, né? Olha só, são as características manifestadas por um indivíduo. São características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais, tá certo? É determinado pelo fenótipo, mas pode ser modificado pelo ambiente, tá certo? Isso aí você também tem que saber, muito importante, ó, o fenótipo está diretamente relacionado com o ambiente. Olha isso aqui é muito importante você saber. Deixa eu ver se você está vendo direitinho, se eu estou em cima. Não, está aqui do meu ladinho aqui, ó. Modificado pelo ambiente, tá certo? Então não esquece dessa informação, isso é muito importante para você, tá bom? Ainda nos genes, a gente sabe que esse gene, que é na verdade o fenótipo, ele é os genes, né? Mais o ambiente, né? A ação do genótipo mais o ambiente, né? Ó, fenótipo é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. Né? Nós acabamos de ver isso aí. Olha o exemplo também, até eu já falei, questão de cor da pele, textura do cabelo, tipagem sanguínea, né? Tudo isso aí vai ser influenciado pela ação do fenótipo, tá certo? Muito bem, vamos conhecer agora esses cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos, professor? São cromossomos que apresentam genes para cada característica para as mesmas posições. Né? Então, os genes para as mesmas características, nas mesmas posições, eles vão ser considerados cromossomos homólogos, ou
como queiram, bem parecidos, né? Ou até mesmo os iguais, né? Ó, um homólogo veio do pai e o outro vem da mãe, né? Olha como isso fica. Você sabe que nós humanos, nós temos o quê? Nós temos 23 pares de cromossomos, né? A drosófila tem 240 e tantas, né? Uma mosca da fruta, né? Aquela mosca convencional mesmo. Enquanto isso, nós, seres humanos, né? Nós temos apenas 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, não é isso? Então, a gente herda metade da mãe, né? E metade do pai, e essas duas metades se encontrarão formando nós, né? Lindões que nós somos aqui, herdando aqui uma parte desse material genético da mãe, uma parte do material genético do pai, em números iguais, né? Ó, veja que o óvulo feminino, herdado por mamãe, é N, né? Enquanto o espermatozoide, que é o gameta masculino, é herdado pelo pai, né? Muito bem. Então, são células haploides, né? Como são chamadas as células haploides, e essas células, elas têm a carga N, né? Enquanto o gameta, que é quem vai ser formado, no caso aqui o novo ser vivo que vai ser formado, o zigoto, ele vai ser 2N, ou seja, uma célula diploide, né? A gente viu isso lá na citologia, quando a gente estudou as células, a gente viu que a célula, os gametas, tanto masculino como feminino, o óvulo, que é o feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino, eles têm a metade da carga genética, né? Em relação a cromossomos, né? E eles... como é, professor, que eles adquirem essa metade da carga genética? Justamente na meiose. Lembram? Nós trabalhamos a mitose e a meiose, que são divisões celulares, né? A meiose forma gametas, no caso aqui está formando o óvulo e o espermatozoide, e a mitose, ela é uma regeneração, um crescimento, né? Ou até mesmo uma reprodução dos unicelulares. Isso? Então, muito bem, passado essa informação, agora a gente segue o material para você entender melhor também como isso é expressado, né? Você tem aí tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo, temperamento, né? Isso expressado aí, ó, como é organizado cada locus, né? Ó, cada local aí onde os genes são considerados alelos, né? Ó, o P, o C, o A e o B, o Azinho. Então, isso aí, ó, são chamados genes alelos. São genes que estão na mesma posição, basicamente, né? Ó, tá certo? Muito bem. Olha, esses genes alelos, eles estão presentes no mesmo local nos cromossomos homólogos, tá certo? Então, eles basicamente também vão estar expressando características iguais ou vão ser expressados naquelas determinadas características, né? Vamos conhecer essa homozigose. O que é uma homozigose? Olha, seres diploide, olha o que eu falei, diploide, aquela célula que tem 2N, né? É a carga genética completa, digamos assim. Então, os seres diploide, eles apresentam duas cópias de cada gene, cada um cromossomo homólogo, ou seja, cada um em um cromossomo homólogo, né? Então, você tem a célula diploide, ela apresenta duas cópias de cada gene e cada um, como a gente sabe, cada um em um cromossomo homólogo, tá certo? Muito bem, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui para frente ainda. O indivíduo homozigoto apresenta dois alelos de um gene igual, sejam eles gene dominante ou recessivos, tá certo? Olha só a homozigose, azão, azão, bezinho, bezinho, zezão, zezão, pezinho, pezinho. Então, essa homozigose é essa igualdade mesmo, ó, tá certo? São genes idênticos, tá certo? Ó, são duas letras iguais. Não importa se essas duas letras vão ser maiúscula ou minúscula. O importante é que elas serão iguais. Em contrapartida, nós teremos também a heterozigose, que são os gametas diferentes, né? Indivíduos apresentam dois alelos diferentes de um gene, são chamados heterozigotos, né? Ó, olha só como é que isso fica: azão, azinho, bezão, bezinho, pezão, pezinho, azão, bezão, né? Zezão, zezinho. Então, aí é um
um exemplo de como aparece essa heterozigose, tá certo? Nós vamos ter, além da homozigose e da heterozigose, a dominância ou a recessividade. Na dominância, o par é grande, né? Ó, alelos que se expressam da mesma forma nas condições homozigótica e heterozigótica são chamados dominantes. É aquele que é representado pela letra maiúscula, né? O exemplo, ó, Rzão, 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 Rzinho, né? Para isso aí, ele vai ter um RH positivo, ó, o fator RH vai ser positivo. Quem é Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, o fator RH é positivo. Por quê, professor? Porque o Rzão, ele é quem se manifesta, né? O Rzinho, ele não consegue se expressar ali. Só no caso dele vir homozigoto, recessivo, aí é que ele vai expressar suas características, né? Como acontece aqui na recessividade, ó. Vamos ver a recessividade. Alelos que não se expressam em condições heterozigóticas. Ó o exemplo. Tá vendo aí? Muito. Pois é, então conhecido isso, a gente parte agora para conhecer esse alelo Rzinho, né? Ó. O alelo Rzinho, uma vez que um indivíduo RR, o RH é negativo, né? Porque ele só vai se expressar como o fator RH negativo se ele tiver essa recessividade, né? Homozigótica aí, ó, tá certo? Os dois minúsculos, né? Então é dessa forma que se expressa o fator RH. Tá bom? Vamos para frente, nós temos ainda os conceitos gerais para estar conversando. Olha, esses conceitos gerais, eles são aquelas informações mais importantes que você tem que saber em relação à genética. Por exemplo, nós estamos falando do gene. O que é o gene? Fragmento de DNA, também chamado de locus, loco ou loci, né? Que é o local no cromossomo onde se encontra o gene, né? Nós vamos ter também os alelos, são genes que ocupam o mesmo locus, o mesmo local, né? Lá a gente viu lá em cromossomos homólogos, e são representados por letras. Nós vimos naquele gráficozinho lá de observação, né? Homólogos que possuem gene para as mesmas características, né? Então, aquela hora que eu falei dos cromossomos homólogos, eu falei até em questão da aparência entre eles, mas na verdade eles vão possuir gene com as mesmas características, vão expressar essas mesmas características, tá certo? Muito bem, ainda nos conceitos gerais, nós temos que conhecer, tá falando aí, na verdade, a gente vai estar observando essa questão do gene dominante, aquele que sempre que está presente se manifesta. A questão daquela letra maiúscula, né? Se tem a letra maiúscula, ele é dominante, ele vai inibir a questão ali do recessivo. O recessivo não se expressa, só o dominante, né? Representado por letra maiúscula. Já tá aí, ó. Azão, azão, quem se expressa é o azão. Azão, azinho, quem se expressa é o azão. Tesão, tesão, quem se expressa é o tesão. Tesão, tezinho, quem se expressa é o tesão mesmo, tá certo? E no gene recessivo, aquele que só se manifesta na ausência do dominante, representado por letras minúsculas. Aí, para um ou mais caracteres, né? Então, ele vai ter azinho, azinho, tezinho, tezinho. Então, aí, como tem os dois minúsculos, aí os dois vão poder, né? Esse gene ele vai poder estar se manifestando, né? Até apresentando suas características, tá certo? A gente tem um homozigoto puro, indivíduo que apresenta alelos iguais para um ou mais caracteres, né? Azão, 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 azinho, azinho, cesão, 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 cezinho. Isso aí é um homozigoto puro, né? Homozigoto puro, tá certo? E o heterozigoto híbrido, indivíduo que apresenta alelos diferentes para um ou mais caracteres, né? Olha assim, ó, azão, azinho, cesão, cezinho. É assim que aparece. Né? E é assim que você tem que ter como conhecimento. Lá na frente, a gente vai estar trabalhando isso aí de uma forma para ver como vai ficar uma futura geração e tal, como vai vir aí a combinação dos caracteres de um determinado indivíduo, mas por hora a gente está só conhecendo aí esses conceitos, tá bom? Nada de se apressar agora. Deixa eu ver se você está vendo e está lendo isso aí direitinho. Eu estou aqui na frente, eu vou até estar saindo aqui da frente, porque vai aparecer umas informações aí. E vocês, eu vou sair aqui, ó. Tchau. Pronto. Olha, observa aí, ó.
Então, você já viu aí, homozigoto puro e heterozigoto puro. Agora eu estou igual o Lombardi, você só está ouvindo a minha voz. Que legal. E vamos para frente, né, professor? A aula já está demorando muito, já vamos aí com quase 20 minutos de aula. Foi muita informação até aqui, mas continua, olha. Cromossomos não, genes codominantes. Os dois genes do par manifestam seu caráter, né? São os codominantes, tá certo? Polialelia, mais de 2 alelos. Então, polialelia. Claro, né? Ó, poli vem de vários, né? Alelia são alelos. Então, polialelia são mais de 2, tá bom? Né? Para o mesmo caráter. Tem essa informação aí que demorou a descer. Essa pleiotropia é um par de gene que determinava vários caracteres. Pleiotropia. Então, quando um par de gene determina várias características, isso é chamado de pleiotropia, né? E a polimeria, vários pares de genes determinam um só caractere. Então, você tem a pleiotropia, um par, vários caracteres. Polimeria, vários pares, apenas um caráter, tá bom? Então, fica atento a isso aí, porque isso tudo é muito importante. Olha só, a epistasia, interação em que os genes inibem a ação de outros não alelos, tá certo? Então, anota isso aí, viu? Importantíssimo. Não quero ver você perder uma questão na prova que trate um assunto desse aí, coisa tão clara, tão simples passada aqui para vocês, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se eu apareço aqui novamente. Eu já estou até com saudade de estar vendo vocês, isso não é legal. E olha eu aqui de novo, chegando. Muito bem. Ainda nos conceitos gerais, para finalizar esses conceitos gerais, olha, forma de ação dos genes. Um par de genes pode determinar apenas uma característica. Pares de genes determinam apenas uma característica. Na polimeria, altura, peso, cor da pele. Epistasia, o sistema sanguíneo, né? O sangue O, o sistema ABO ou AB0, como queiram, né? Muitos autores, muitos professores consideram o sistema AB0 ou ABO. Um par de gene determinando várias características. A pleiotropia também causa a síndrome de Marfan. Isso aí você deve estar atento a essa informação aí. E a síndrome de Lawrence-Moon, né? São síndromes causadas justamente por essa determinação aí de várias características, né? Tá certo? Quanto a essa forma de ação dos genes, tá certo? Voltando aqui para o nosso esqueminha, olha só, produção de gametas. Qual a divisão celular que produz gameta? A meiose. Porque a meiose ela vai dividir ali o material genético ao meio. Olha, a ovogônia, né? A célula diploide, 2N aqui, como você pode ver, 2N. E ela vai gerar 2 gametas, né? Como ela é azão, azinho, ela vai formar um gameta A e um gameta azinho, né? Aqui, na verdade, quem se manifesta é o azão, né? O azão, ele é dominante em relação ao recessivo azinho aqui, tá certo? Muito bem, olha, para finalizar a nossa aula, nós temos esse exercício aí. Olha que exercício legal, rapaz. Muito legal. Que tipo de gameta os indivíduos abaixo podem produzir? Isso aí nós já sabemos. Isso aí nós já temos tecnologia para resolver um tipo de situação dessa daí. Temos sim. Olha, veja bem, acompanhe comigo. Esse azão, eu vou até pegar aqui a minha caneta. Esse azão, ele vai produzir gametas azão. Só azão. Aqui, ó, só vai produzir azão. Esse Bzão, Bzinho, ele vai produzir gametas Bzão e gameta Bzinho. Ficando meio torto aqui porque a minha caneta é meio difícil aqui de manusear, né? Então, Bzão, Bzinho também forma Bzão, Bzinho, aqui do mesmo jeito. Esse azão, Bzão, Bzão, ele vai formar azão, Bzão e Bzão. Mas basicamente ele vai formar isso aqui, gametas azão, Bzão e Bzão.
Nesse azão, bezinho, ele... Aliás, nós estamos aqui, né? Ó. Aqui é azão, azinho, bezinho. Aqui ele vai formar, ó, o azinho e o bezinho. Tá? Aqui, ó, bezinho e o azinho. Isso aqui é desse. No azão, bezinho, ele vai formar, olha só, ele vai formar o azão e vai formar também bezinho. Né? Já nessa daqui, não. Nessa daqui você tem que ter cuidado. Ó. Nessa daqui, ó. Essa daqui, nós vamos ver agora, ele vai fazer o gene azão. Ele vai fazer o gene azinho. Ele vai fazer o gene formar, na verdade, né? Bezão. E vai formar também o bezinho. Então, esse aqui, ele vai formar 4 tipos de gameta, né? 4 tipos de gameta esse indivíduo aí, ele vai poder estar formando. Tá certo? Ainda para frente, nesse mesmo conceito, nesse mesmo formato aí, nessa mesma arrumação, deixa eu ver se isso aqui ficou. Aqui, voltar. Muito bem. Deu para ver aí direitinho? Deu para acompanhar? Muito bem. Vou cobrar isso de vocês na prova. E agora, para finalizar, esse aqui, né? Ó, olha que legal esse exercício. Qual a probabilidade de um indivíduo homozigoto dominante formar gameta azão? Um indivíduo heterozigoto formar um gameta azão. Olha, no indivíduo homozigoto dominante, ele vai ter azão. Então, a probabilidade dele formar um gameta azão é 100%. 100%. Onde ele correr aqui, ele vai formar azão, 100%. Tá? Já no heterozigoto, ele vai ser azão-azinho. Aqui, ó, azão-azinho. E a probabilidade dele formar um gameta azão aqui, ó, esse gametazão, é 50%, porque ele vai formar um gametazão e também um gameta azinho, né? Então, fica dessa forma. Fica 50% para formar um gametazão, sendo um indivíduo heterozigoto. Pessoal, isso era tudo para o momento. Acho que a aula demorou até demais, né? Já vamos aí com quase meia hora de aula. Esse assunto é uma coisa que quando a gente começa a falar, estica mesmo, porque são muitos conceitos. Inclusive, a gente ainda tem conceitos a ver ainda nas próximas aulas. A gente faz bastante exercícios e continua também nos conceitos, tá certo? Muito bem, isso era tudo para o momento. Fica aí um forte abraço a todos. Um bom final de semana. Ou seja, uma boa semana, e fique atento aí aos assuntos, assista às aulas anteriores, curte aí o canal do professor Leonardo Lopes, fique à vontade para deixar o comentário, dúvida, interagir de qualquer forma, tá bom? Beijo no seu coração, muita paz, até a próxima oportunidade, tchau, tchau.